dorime, interimo ad appare dorime, ameno, latiremo, ameno. Olá, sejam bem-vindos ao Terceiro Milênio, a visão espírita para uma nova era, um programa da Liga Espírita Pelotense. Na temática do Terceiro Milênio hoje é sobre obsessão. O que é, quais são suas causas, suas características e como podemos tratar a obsessão. E para essa temática, aqui junto conosco, o nosso convidado, nosso amigo, escritor, historiador, Marcelo Gil. Marcelo, que alegria, que satisfação de receber no Terceiro Milênio. Satisfação é minha, Madeira. É um prazer nós estarmos aqui novamente, podendo falar sobre um assunto que desperta sempre muito interesse das pessoas, né? A temática relacionada à obsessão, ela vem sendo hoje tratada, inclusive, com muita seriedade, levada em consideração até mesmo por outros campos do saber fora da doutrina espírita. Hoje a psiquiatria, a neurologia, a psicologia, a medicina de modo geral vem também levando em consideração a tese espírita acerca da obsessão. Então é um assunto bastante importante, inclusive, no momento em que nós estamos vivenciando, analisarmos o que seja a obsessão, quais são as suas características e também qual o método de nós evitarmos o processo obsessivo. Para nós entendermos, Marcelo, o que é obsessão? Bem, a obsessão é um processo de perturbação espiritual. Quando os espíritos, ao se aproximarem de nós por um motivo ou por outro, acabam nos perturbando com a sua presença, de modo que nós acabamos experimentando uma série de sensações desagradáveis, que vão desde sensações muito simples até sensações mais complexas. O processo de obsessão pode, inclusive, nos envolver numa atmosfera energética negativa, nos levando ao desenvolvimento de uma série de doenças do corpo físico e doenças a nível psicológico. Então, a obsessão é sempre um processo de perturbação espiritual, em razão da aproximação de espíritos que, em razão de estarem perturbados, acabam nos perturbando. Existe um mito relacionado à obsessão, Madeira, de que os espíritos que causam o processo de perturbação espiritual, eles estão sempre interessados em nos prejudicar, em se vingar em relação a questões de vidas passadas, por exemplo. Isso não é verdade, isso não corresponde com a realidade. Muitos espíritos que se aproximam de nós e acabam nos perturbando, é sim por vontade de nos perturbar, pelo desejo de nos perturbar. E isso em razão de uma série de fatores. Nós sabemos que esta vida que estamos tendo aqui não é a única vida, não é a primeira e nem será a última. Já tivemos outras experiências na matéria, em vidas passadas nós contraímos muitas inimizades. E muitas vezes, inimigos do passado, que não estão reencarnados como nós, se aproximam de nós com o desejo real de nos perturbar e, de fato, acabam nos perturbando quando nós não temos a vigilância necessária. Mas há também outras possibilidades. Por vezes, espíritos que não querem necessariamente nos perturbar, mas que estão perturbados, acabam se aproximando da gente e, com isso, acabam nos afetando, acabam nos perturbando também. Veja, neste caso não há o desejo propriamente de nos perturbar, mas acabam nos perturbando em razão de estarem eles perturbados. Às vezes aquele familiar que desencarnou, aquele amigo que passou para o plano espiritual, que não está bem, que não está em condição equilibrada e que de uma forma ou de outra se aproxima de nós, acaba também causando um processo de perturbação. Então essas perturbações, elas podem ter uma série de causas, na verdade. É um assunto bastante complexo e que é estudado, em primeiro lugar, por Allan Kardec. Kardec analisa o processo obsessivo com bastante clareza no Livro dos Espíritos. E depois, através de outros autores, nós fomos conhecendo um desdobramento bastante grande em relação ao assunto, de modo que é imprescindível para nós entendermos efetivamente o que é a obsessão, o processo obsessivo, a leitura, por exemplo, da obra de André Luiz, psicografada por Chico Xavier, onde ele nos traz uma série de exemplos concretos sobre como o processo obsessivo de fato pode nos afetar,
causando transtornos a nível psicológico e até mesmo problemas no corpo físico. Pessoas que acabam adoecendo, somatizando esse processo, adoecendo no corpo em razão da perturbação espiritual. Marcelo, agora ainda há pouco tu falaste que a obsessão são diversas causas que podem levar à obsessão. Poderia assim nos falar, nos citar alguma das causas que levam à obsessão? Bem, Madeira, é importante nós dizermos e esclarecermos que a obsessão, esse processo de perturbação espiritual, ele sempre se instala quando nós permitimos que isso aconteça, em razão da nossa invigilância. De modo geral, nós sabemos que todos somos médiums, embora a gente muitas vezes utilize a palavra médium para designar aquela pessoa que tem a mediunidade ostensiva, aquela pessoa que tem a capacidade mais acurada de sentir as influências espirituais. No entanto, é preciso que a gente perceba que a nossa natureza é espiritual. Nós não somos um corpo físico, nós temos um corpo físico. Então, existem espíritos desencarnados, aqueles que estão no plano espiritual, e existem espíritos encarnados, que somos nós. Ou seja, somos espíritos, apesar de estarmos encarnados. Não perdemos a nossa natureza espiritual. Daí, por sermos espíritos, se explica o fato de nós nos mantermos permanentemente em contato com o plano espiritual a nível mental, através do canal mediúnico. Estamos verdadeiramente rodeados por espíritos numa série de momentos do nosso dia a dia. Inclusive André Luiz, Emmanuel, através da mediunidade de Chico Xavier, em diversas ocasiões, nos alertam para o fato de que o número de desencarnados é maior do que o número de encarnados. Ou seja, o número de espíritos é maior do que o número de pessoas encarnadas. Consequentemente, vivemos rodeados pelos espíritos. E o nosso pensamento, ele vibra em determinadas frequências. Na medida em que nós agimos com invigilância, não controlamos o nosso pensamento, não controlamos a nossa mente, deixamos que o nosso pensamento vague sem termos qualquer controle sobre ele e vibramos o nosso pensamento numa frequência negativa, nos deixando levar por sentimentos negativos como o ódio, o rancor, a raiva, o desejo de vingança, nos deixamos tomar por vícios de natureza moral como o orgulho, o egoísmo, a vaidade, a soberba, enfim, nós estamos, consequentemente, agindo de modo negativo em relação a nós mesmos, porque isso faz com que o nosso pensamento vibre numa frequência negativa e nós vamos, então, sintonizar com os espíritos que estejam à nossa volta em estado de perturbação. Queiram eles nos prejudicar ou não. Então, nós atraímos pelo pensamento as companhias que nós mesmos selecionamos em razão dos nossos pensamentos, em razão dos sentimentos que nós cultivamos. E aí está a causa primeira da obsessão. Portanto, a obsessão tem sempre natureza e causa moral, porque é através dos nossos vícios, dos nossos defeitos, que nós não procuramos corrigir, porque todos nós temos vícios, todos nós temos defeitos, e quando eu falo em vícios de natureza moral, que são os principais, são os piores, como o orgulho, o egoísmo. Todos nós temos vícios, todos nós temos defeitos. No entanto, muitos de nós, ao longo da vida, se empenham em transformar esses defeitos, esses vícios em virtudes, em superar esses defeitos e esses vícios, transformando-os em virtudes, construindo as virtudes no lugar dos vícios. E outros não agem assim, agem em total invigilância com relação aos próprios vícios, com relação aos próprios defeitos. E aí se abre a porta para que o processo de perturbação espiritual se instale. O fato de nós termos vícios, de nós termos defeitos, não é a causa primeira do processo de obsessão, e sim a invigilância em relação a isso, porque nós podemos ter vícios e defeitos e estarmos empenhados em nos melhorarmos. Consequentemente, com isso, estaremos criando uma proteção para nós mesmos. Então, a causa da obsessão é sempre de natureza moral, na medida em que nós não agimos com a necessária vigilância e permitimos que aquelas ondas mentais que partem de espíritos perturbados, queiram eles nos prejudicar ou não, cheguem até nós, entrem em nosso campo mental e acabem
fortalecendo a desarmonia que já está em germe em nós mesmos. E como podemos assim identificar se estamos ou não estamos sobre um processo obsessivo? Há algumas características que alguns sintomas que podem apontar se estamos ou não estamos sobre um processo obsessivo? Olha, Madeira, de modo geral, nós sempre sofremos influências espirituais, sejam para bem, seja para o mal. Os bons espíritos estão sempre empenhados, em nos influenciar positivamente. E os maus espíritos, muitas vezes, buscam nos influenciar negativamente. A obsessão se caracteriza quando esses espíritos inferiores insistentemente buscam nos perturbar, insistentemente buscam nos prejudicar, buscam nos envolver nessas energias negativas. Então o indivíduo começa a experimentar uma série de sensações desagradáveis. Sensação de angústia, que não sabe de onde vem. Sensação de raiva, de ódio, que por vezes ele não consegue identificar de onde vem. Um mau humor a todo momento. É claro que muitas vezes o processo obsessivo se confunde com processos químicos no nosso corpo, né? Com doenças que já estão catalogadas pela medicina, como a depressão, a síndrome do pânico e uma série de outras doenças. No entanto, muitas vezes esses processos andam juntos. De modo que hoje se fala muito em que esses processos, como o síndrome do pânico, o processo de esquizofrenia, uma série de outros transtornos mentais, precisam ser tratados a nível médico, com medicação, a nível psicológico e muitas vezes também um acompanhamento espiritual se faz necessário, porque os dois processos andam juntos. A obsessão muitas vezes caminha desencadeando esses processos e por vezes fortalecendo esses processos que são doenças, que estão devidamente catalogadas pela medicina e que precisam do concurso médico para serem tratadas. Mas o indivíduo que está vivenciando um processo de perturbação, um processo de obsessão, que é sempre um processo constante e insistente por parte dos espíritos. Porque um espírito tentar nos influenciar agora de modo negativo não se traduz por uma obsessão. Certo. Porque pode ser algo ocasional. A obsessão, além de ter a característica primordial de ser um processo de perturbação espiritual, é um processo que se traduz de maneira constante na nossa vida. Ou seja, o espírito ou os espíritos que estão buscando nos influenciar negativamente ou que estão nos influenciando negativamente, fazem isso de modo insistente, ao longo de um tempo, persistentemente. É uma das características também da obsessão, que a diferencia de um processo de perturbação transitório, que é aquele que o indivíduo experimenta ocasionalmente. A obsessão não, ela é um processo em que os espíritos agem de modo persistente, insistente, buscando nos desequilibrar. Então o indivíduo vai experimentar essa série de sensações, tanto a nível mental, quanto por vezes no próprio corpo físico, cuja causa ele não consegue identificar. A pessoa passa a ter, por exemplo, arrepios constantes, a pessoa passa a ter um sono absolutamente desequilibrado, a pessoa não consegue dormir direito, sonha muito, tem pesadelos às vezes terríveis, acaba esse processo desencadeando o chamado terror noturno, por vezes, onde a pessoa acorda no meio da noite em situação de desespero. E uma série de problemas físicos podem começar a aparecer, cuja medicina, através de uma série de exames, não consegue, às vezes, identificar onde está necessariamente a causa. Agora, é claro, Madeira, que nem todas as pessoas que estão vivenciando estas características, estes sintomas que eu narrei aqui, são vítimas de obsessão. A doutrina espírita não é de modo algum ingênua e muito menos irresponsável e inconsequente, a ponto de afirmar uma situação como essa. Tem pessoas que acham que o espiritismo afirma que tudo são influências espirituais. Não. Nós sabemos muito bem e temos inclusive um número muito grande de médicos, psiquiatras, neurologistas e psicólogos espíritas que se dedicam a estudar o assunto com muita seriedade. De modo que muitas pessoas que estão vivenciando alguns ou até mesmo todos esses sintomas que eu narrei, não se trata de um processo obsessivo. Por vezes é uma doença do corpo físico, uma doença da mente. Agora, é verdade sim que muitas vezes as duas coisas andam juntas. As doenças físicas e mentais e o processo de obsessão, que é aquele processo, repito, onde os espíritos de modo persistente
acabam nos perturbando, buscam nos perturbar ou nos perturbam de modo persistente. O que diferencia a obsessão de uma simples perturbação transitória, certo, que muitas vezes acontece quando nós chegamos num determinado ambiente, às vezes, e aquele ambiente não está bem. Aquele ambiente está carregado de energias negativas. Ou existem presenças espirituais negativas naquele ambiente. E nós captamos aquilo e acabamos nos sentindo mal. Aí um processo de perturbação transitório, que não se traduz na obsessão, que é sempre um processo persistente e que às vezes se arrasta durante muito e muito tempo. Anos, às vezes, aquele espírito ou daqueles espíritos buscando perturbar o indivíduo. Uma excelente obra que narra um processo como esse em todos os seus detalhes é o livro Libertação, psicografado pelo médium Chico Xavier, ditado pelo espírito André Luiz. Allan Kardec, ele classifica a obsessão em estágios ou três tipos, que é a obsessão simples, a obsessão por fascinação e a obsessão por subjugação. Gostaria que nos falasse sobre essa classificação que Allan Kardec nos coloca. Bem, é importante nós dizermos que Kardec foi o primeiro a estudar a questão da obsessão com toda a seriedade. O livro dos médiuns é, na verdade, o primeiro tratado de mediunidade que nós tivemos e insuperável até hoje. De modo que, inclusive, outras religiões mediúnicas, religiões que trabalham com a questão da mediunidade, que não são espiritismo, utilizam-se da obra O Livro dos Médiuns como referencial, porque é um estudo profundo que Allan Kardec faz sobre a mediunidade. E a obsessão está diretamente relacionada com a mediunidade, porque é através do canal mediúnico que os espíritos nos influenciam, tanto para o bem quanto para o mal, e acabam por vezes nos perturbando de modo insistente, que é a obsessão. Então, o Allan Kardec classifica a obsessão nesses três estágios. A obsessão simples, que é aquele processo de perturbação espiritual, onde o indivíduo vai experimentar de modo persistente todas essas sensações, todos esses sintomas, se desequilibrando mentalmente às vezes, se desequilibrando do ponto de vista físico, onde vai ter aqueles sintomas de angústia, de depressão, de fobias, de mal-estar, de sono irregular, enfim. Um processo mais avançado é a fascinação. Quando os espíritos buscam envolver o médium, que é vítima do processo obsessivo, de modo que o médium acaba não percebendo que está sendo envolvido por essas energias negativas, por essas vibrações negativas, por essas ondas mentais negativas, e acaba muitas vezes tomando atitudes extremamente extravagantes, inclusive, sem perceber a extravagância dos seus próprios atos. A pessoa se vê sempre como sendo a pessoa correta, vê sempre as suas atitudes como sendo as atitudes corretas, não consegue perceber o erro e não consegue perceber que está sendo vítima de um processo obsessivo. As pessoas que estão à sua volta conseguem claramente perceber que o indivíduo está sendo influenciado negativamente, mas ele não percebe isso. Ele se acha bem e acha que as suas ideias são as únicas ideias corretas. O indivíduo então passa a sofrer daquela situação em que ele se acha sempre o dono da razão. Ele se vê sempre como a pessoa correta, a pessoa certa, e se é médium com a mediunidade ostensiva e trabalha no centro espírita, passa a ser joguete na mão desses espíritos que se mostram a ele como sendo mentores espirituais muito elevados e na verdade não são. E o médium se deixa levar por isso e acaba se tornando um indivíduo sobretudo pretensioso, se achando melhor do que os outros, mais importante do que os outros, com um potencial mediúnico maior, melhor do que o dos outros. Enfim, é um processo de fascinação. Já o processo de subjugação é o que antigamente se chamava nas religiões tradicionais, e em algumas se chama até hoje, o processo de controle total do espírito obsessor sobre o médium, sobre o corpo do médium, a possessão, como as religiões tradicionais chamavam, onde o espírito então passa a controlar os centros de controle motor do corpo do médium vítima do processo, de modo que os espíritos conseguem controlar inclusive até mesmo o seu movimento, mesmo que a pessoa não queira. É um processo bem mais raro e acontece sempre num nível muito mais avançado, um nível muito mais profundo, quando a pessoa então perde o controle em relação ao comando do seu próprio corpo, envolvido pelas energias espirituais negativas, pelo comando espiritual negativo do obsessor, que acaba dominando completamente a sua vítima.
desses 3 tipos de obsessão, a simples, a fascinação e a subjugação, qual delas é a mais grave? Bem, o Allan Kardec chega a dizer no livro dos Médiuns que a fascinação é sempre mais terrível do que a mais terrível de todas as subjugações. Porque o fascinado, ou seja, aquele que é vítima do processo obsessivo a nível de fascinação, ele se julga sempre o correto. Ele se julga sempre a pessoa que tem a razão. Ele não se vê como alguém perturbado. Ele não se vê como alguém que esteja mal. Ele não se vê como alguém que está tomando atitudes erradas. Ele se vê como a pessoa certa. E, inclusive, acaba tomando aquelas influências negativas como sendo influências positivas. Ele acaba se iludindo completamente acerca do próprio processo de perturbação, da própria influência que está em volta dele. Se é médium e trabalha na casa espírita, ele vai se achar sempre como dono da razão e como o médium mais importante, o médium com melhor potencial mediúnico, o médium que está assistido pelos espíritos mais esclarecidos, mais elevados, mais evoluídos, quando que na verdade ele está assim sendo assistido pelo seu obsessor, que o está dominando, que o está enredando completamente numa teia que ele não percebe, que se torna para ele uma teia invisível, de modo que as pessoas que estão de fora, que estão acompanhando o processo, que estão analisando o processo, percebem claramente que a pessoa, muitas vezes, é claro, percebem isso, que a pessoa está de fato envolvida em energias negativas. E a pessoa não percebe. Isso, inclusive, acontece a nível de encarnados também, né, Mário? Quantas vezes nós vemos pessoas influenciar outras pessoas? É o mesmo processo, só que do ponto de vista espiritual. Quantas vezes nós vemos no decorrer da nossa vida, nas nossas relações, pessoas serem influenciadas negativamente por indivíduos de mau caráter, indivíduos extremamente apegados a interesses materiais, interesses imediatistas, e que conseguem dominar completamente certas pessoas. E quem está de fora percebe que aquela pessoa está sendo vítima de uma influência negativa, que aquela terceira pessoa não está fazendo bem a ela, que as influências que ela está recebendo não são boas, ao contrário, são ruins, são perniciosas, mas a pessoa que está sendo vítima do processo não percebe isso, está completamente iludida acerca de quem a está envolvendo. É o mesmo processo, só que partindo do plano espiritual para o plano de encarnados, onde nós nos encontramos. A fascinação. Identificada a obsessão, como tratar a obsessão? Depois que a gente já identifica que está no processo obsessivo, qual é o caminho? Bem, o caminho é sempre o processo de evangelização. Por quê? Nós precisamos compreender que se somos vítimas de um processo obsessivo é porque em algum momento deixamos a porta aberta. Jesus, de modo muito sábio, já nos ensinava sobre isso há 2000 anos. Numa frase curta, mas que tem um potencial imenso. Orai e vigiai. São apenas 3 palavras, mas essas 3 palavras contêm um ensinamento dos mais profundos transmitidos por Jesus, um espírito de absoluta luz, um espírito puro, que por consequência tinha um conhecimento profundo a esse respeito, embora não pudesse falar claramente na época em que viveu, porque as pessoas não o aceitariam. Já não o aceitaram falando por parábolas, imagina se falasse de modo claro. Então deixou a tarefa para a doutrina espírita no futuro, o Consolador, para que tudo fosse então esclarecido no seu devido tempo. Mas nesta frase de Jesus, orai e vigiai, está o segredo do combate à obsessão. Nós precisamos efetivamente elevar o nosso pensamento, precisamos efetivamente vigiar os nossos pensamentos e precisamos nos evangelizar. As casas espíritas oferecem trabalhos de desobsessão, oferecem o tratamento da desobsessão, onde inclusive a vítima da obsessão recebe passes isolados com o objetivo de se fortalecer. O passe é uma transfusão de energia, uma transmissão de energia positiva que ajuda o indivíduo a se restabelecer, a se reequilibrar. Mas o indivíduo vítima da obsessão precisa, sobretudo, evangelizar-se. O evangelho é o maior de todos os remédios. Muito embora, por vezes, a pessoa necessite, além do processo de evangelização, para combater a causa da obsessão, de natureza moral, os vícios, os defeitos que fizeram com que a porta ficasse aberta e o processo se instalasse, mas a pessoa também precisa de tratamento energético através do passe e, por vezes, também necessita de tratamento médico e psicológico, inclusive usando medicação, porque o processo obsessivo que acontece a nível mental, pelo canal mediúnico, acaba, por vezes,
causando desequilíbrios no corpo físico, como falei no início, né? Nosso sistema nervoso é extremamente delicado. Consequentemente, essa persistência dos espíritos em nos perturbar acaba afetando o nosso sistema nervoso, acaba afetando o nosso sistema endócrino, enfim, acaba afetando o nosso corpo físico. E precisamos, portanto, também de medicação, mas, sobretudo, a evangelização. Não adianta, inclusive, o indivíduo frequentar a casa espírita, buscar o trabalho de desobsessão, buscar o passe, buscar o atendimento psicológico e buscar o atendimento médico, psiquiátrico, neurológico, se o indivíduo não perceber que precisa se melhorar. Se ele se melhorar de fato, os espíritos obsessores não terão acesso, pois a porta estará fechada. Eu me recordo uma passagem do Chico Xavier, ao qual uma senhora lhe procura, e ela estava no processo obsessivo, e dizia para o Chico: Chico, por favor, me tire seu obsessor de mim, por favor, me tire. Ela sabia que o Chico Xavier era médium, portador de uma mediunidade ostensiva, né? E ele olhou para ela e disse: não, minha irmã, vamos eu, tu e ele, que é o obsessor, vamos ao centro espírita nos evangelizar. Evangelizar, exatamente. Porque o obsessor também precisa se evangelizar. Se o obsessor está buscando perturbar o indivíduo de modo insistente, movido pelo desejo de vingança, ele também está doente. Sobretudo, é um processo de doença de natureza moral. Está doente a vítima, que está sofrendo o processo de obsessão e com isso está perturbado, às vezes mentalmente, a nível energético, outras vezes até mesmo a nível físico. A perturbação já está somatizada, já está transferida para o corpo, mas está doente também o obsessor. O obsessor é sempre um irmão doente, que precisa também se evangelizar. E a casa espírita busca oferecer justamente nos trabalhos de desobsessão um processo completo, buscando reharmonizar as duas partes, aquele que está sendo vítima do processo e aquele que está perturbando, porque na verdade os dois são vítimas, vítimas dos vícios de natureza moral que carregam dentro de si mesmos. Então o processo de evangelização é imprescindível para que o indivíduo se liberte da obsessão. Às vezes as pessoas perguntam: mas e viver no centro espírita, frequentar o centro espírita e trabalhar no centro espírita, por si só, livra o indivíduo da obsessão? Eu digo não. Porque, na verdade, às vezes a pessoa frequenta a casa espírita, até mesmo trabalha na casa espírita, mas não está empenhada na reforma íntima. Não está empenhada na reforma. O espiritismo, ao contrário das religiões tradicionais, não é uma religião de práticas exteriores. A prática fundamental da doutrina espírita é a reforma íntima. Todos somos portadores de vícios de natureza moral. O pior deles é o egoísmo. No entanto, todos somos capazes de nos empenharmos em nos reformarmos, de modo a conseguirmos transformar estes vícios em virtudes. Este é o processo, o caminho da iluminação espiritual. É para isso que nós estamos aqui. E é isto a única coisa que garante o processo efetivo de melhora quando nós estamos sofrendo de uma perturbação espiritual, de uma obsessão. Marcelo, queremos assim te agradecer profundamente a tua presença aqui, trazendo importantes esclarecimentos a respeito desse tema que é tão importante, que é a obsessão. Nosso muito obrigado. Madeira, sou eu quem agradece a oportunidade de termos estado aqui novamente conversando sobre um assunto tão importante, e esperamos voltar em outras oportunidades para tratarmos desse mesmo tema ou de outros temas, pois o espiritismo sempre chama muita atenção das pessoas. A curiosidade das pessoas é muito grande em relação a isso. E nós sabemos que estamos vivendo em um momento em que as pessoas estão cada vez mais sensíveis do ponto de vista espiritual, pelo processo que a Terra está passando. Então, justamente por isso, por estarmos cada vez mais sensíveis e ao mesmo tempo estarmos cada vez mais invigilantes, muitas vezes somos vítimas de processos obsessivos. Nossa, muito obrigado. Eu que agradeço a oportunidade. Um grande abraço a todos. O Terceiro Milênio fica por aqui. Nós agradecemos o seu carinho, sua atenção, sua audiência. Lembrando que temos encontro marcado em nosso próximo programa. Nós estaremos aqui esperando por vocês. Desejamos a todos um dia maravilhoso, que tenha uma semana repleta de saúde, sucesso, amor e muito trabalho no bem. Fique em paz e que Deus nos abençoe. Tire